Muito boa noite a todos que me acompanham mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente de uma forma marcante e abundante na sua vida, no seu coração, no seio da sua família e no seu lar. Que Deus te abençoe nesta noite de domingo. Que Deus te abençoe nesta data em que comercialmente se comemora na nossa sociedade o Dia das Mães. Aproveito a oportunidade para mandar aqui o meu beijo carinhoso, o meu abraço a todas as mães que têm acompanhado as nossas ministrações. Deus abençoe a todas vocês. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça abundantemente na sua vida, no seu coração, no seu lar, trazendo paz, trazendo ânimo, trazendo consolo e também trazendo as respostas nestes momentos tão conturbados que a nossa sociedade vive nos dias de hoje. Eu quero, desde já, te mandar o meu abraço carinhoso nesta noite tão especial, na qual nós aqui juntos reservaremos um tempo para discutir um pouco acerca da palavra de Deus. Lembrando sempre, nossa intenção, através da palavra de Deus, é trazer uma palavra de conforto, de ânimo, de paz, de tranquilidade e de refrigério nestes dias tão difíceis pelos quais temos passado. Como é que vocês estão? Faço votos que estejam todos bem, acompanhados de suas famílias, aqueles que se resguardaram no isolamento social, aqueles que não podem fazê-lo porque exercem funções essenciais, seja em casa ou seja fora de sua casa. A minha oração continua sendo para que Deus te abençoe, para que Deus traga sobre a sua vida graça e vitória, em o nome do Senhor Jesus. Que a presença de Deus faça toda a diferença na sua vida. Estão todos bem? Estão todos tranquilos? Estão todos em paz diante desse cenário tão polêmico e delicado que vivemos? Quero deixar aqui o meu abraço mais uma vez àquelas famílias que tiveram um Dia das Mães diferente do habitual, que tiveram que cumprimentar suas mães através de uma mensagem, de um telefonema, não puderam estar juntos para aquele tradicional almoço em família no Dia das Mães, como foi, por exemplo, o meu caso, da minha família. Não pudemos estar juntos, justamente para prevenir eventuais contaminações daqueles que são um grupo de risco, o grupo mais vulnerável a esse vírus que circula em meio à nossa sociedade atual. Nem por isso estamos afastados aqui dentro. E aqui dentro é que realmente importa. Existem tantas pessoas que estão juntas fisicamente, porém distantes aqui dentro. O mais importante, se por alguma razão, como esta da pandemia que estamos vivendo, temos que manter certo distanciamento social, mas estamos próximos aqui dentro, estamos então numa situação privilegiada. Inclusive hoje, nós dispomos de algumas ferramentas importantes e valiosas para nos aproximar, mesmo estando fisicamente afastados. Estão aí as redes sociais, estão aí a internet com toda a sua tecnologia para nos auxiliar neste aproximar no momento em que estamos distantes, para nos ajudar a estarmos mais juntos, mesmo estando mais distantes. E dentro dessa disparidade aparente, nós precisamos manter a nossa fé firmada no Senhor. Precisamos manter as nossas convicções calcadas
e baseadas firmemente em Deus. E não existe outra forma eficaz de estarmos na presença do Senhor que não seja através do conhecimento da palavra de Deus. Aqui estão as instruções deixadas pelo fabricante. Este é o nosso manual do fabricante, nosso manual de instruções. Deus deixou para nós as orientações, os ensinamentos, os comandos que necessitamos aqui na terra, escritos. E no momento em que eu tomo conhecimento deles e os pratico, eu alcanço vitórias, alcanço graça e uma vida de êxito e de paz. Quero aproveitar, já saudar aqueles que já estão conosco, a Sofia. Como é que você está, Sofia? Quanto tempo, hein? Espero que estejamos juntos em breve, se Deus quiser. Djalma, Alex, Cláudio, Dulce, Deus abençoe a todos vocês. Em o nome do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Pois bem, falávamos na noite de ontem a respeito da oferta de Abraão. Abraão que ofereceu o seu melhor a Deus. Abraão que entregou aquilo que de mais precioso ele possuía nas mãos do Senhor. E por causa disso, o Senhor honrou a sua promessa e a sua fidelidade para com o seu servo. Boa noite, Fabiane, tudo bem? Feliz Dia das Mães para você também. Seja muito bem-vinda para receber mais uma vez um pouco mais do ensino que está reservado para nós através da palavra de Deus. E assim sendo, Abraão confiou em Deus e mesmo numa situação tão delicada, tão contundente quanto a de oferecer o seu próprio filho, ele esperou no Senhor. E o Senhor não o desapontou. Aonde você tem depositado as suas esperanças? Lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o versículo 21, o profeta Jeremias, ele escreve: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Você tem realmente trazido à sua memória palavras que possam trazer à tona esperança? Nosso intuito é ajudar a todos nós a buscar nas Sagradas Escrituras palavras de esperança. A esperança que hoje, graças ao cenário da pandemia, a esperança que hoje está, parece que, fugindo, se distanciando, escorrendo, esvaindo pelos vãos dos dedos, se perdendo aos poucos. A esperança precisa ser resgatada. A esperança precisa ser recuperada. A esperança precisa estar viva, pois só assim alcançaremos as respostas que tanto ansiamos e passaremos por esta crise vencedores. Abraão, imaginem você um pai que é chamado a entregar o seu filho em sacrifício. Ele passou por uma crise profunda e ele não tinha muito tempo para reagir, porque era uma palavra de Deus para ele direta e objetivamente. E ele obedeceu. Ele escolheu obedecer, transferindo assim para Deus a responsabilidade, transferindo assim para Deus a incumbência de auxiliá-lo e vir em seu socorro. E ele demonstrou em todo esse processo fé, esperança e paz. Em meio a tudo que estamos vivendo, onde está a sua fé? Lembrando que a fé
se ela não vier acompanhada de atitudes, de obras, ela é morta. E a nossa atitude deve ser direcionada para o nosso amor a Deus. Quando nós nos lembramos do nosso amor pelo Senhor, do quanto nós o amamos e do quanto Ele nos ama, nós então temos a lembrança que traz esperança. Eu, inclusive, encaminhei para o pessoal que está na minha lista de transmissão do WhatsApp o link de um filme que se chama Guerra Interior, ao qual eu recomendo. Também coloquei o link no Facebook. Quem quiser e puder, assista esse filme. Ele mostra um conflito interno de um rapaz que, dentro dele, precisa, para recuperar a sua fé, reencontrar uma lembrança. Que lembrança é essa? A lembrança do seu primeiro amor por Jesus Cristo. Não vou contar mais nada. Você pode assistir o filme. É um filme relativamente curto, 1h39 apenas. Você pode assistir tranquilamente, aproveitar de uma forma produtiva e útil esse tempo que temos aí durante o isolamento social. E então, você encontrará nessa plataforma, está no YouTube, o link do filme, você consegue assistir pelo YouTube. Então dá para assistir até pelo celular. Você vai encontrar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. E olha, queridos, precisamos reencontrar o nosso amor por Jesus Cristo, a fim de que tenhamos esperança. Você que chegou agora, Ana Maria, Renan, Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. E a Dulce aqui está dizendo que muito bom o filme, então ela assistiu. Gostou, né, Dulce? Que bom. Realmente ele traz uma abordagem muito bacana de como nós devemos proceder no meio de uma crise. E olha que aquele rapaz, o protagonista do filme, enfrentou uma crise que poucos de nós gostaríamos de enfrentar, né? Quando ele perdeu a filhinha num acidente de carro. Mas eu não vou contar mais nada do filme, fica aí a dica para você assistir, ok? Como dizem a meninada por aí, hashtag fica a dica. O link do filme está aí, o nome do filme, se você quiser pesquisar, é Guerra Interior. Gratuitamente está disponível no YouTube, ok? Voltando a falar aqui do que conversávamos ontem, que eu tenho certeza que todos fizeram a lição de casa, lendo o capítulo 22 do livro de Gênesis, né? Que conta a oferta de Abraão. Pois bem, o que vocês acham que deu para Abraão a segurança, a convicção, a esperança de que Deus estaria com ele? A fé. Abraão, como está escrito lá no Novo Testamento também, ele creu contra a esperança. Ou seja, ele foi na contramão do que era plausível. Mas eu repito aqui, como já disse outras vezes, Deus, ele é soberano. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo que todas as coisas, Romanos 8, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle da situação. Boa noite, Fernando Antunes. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom tê-lo conosco mais uma vez, Sensei. Forte abraço e seja muito bem-vindo. Luiz também, que entrou, já acenou positivamente. Deus abençoe a sua vida. Como costumam dizer por aí, a molecada diz, tamo junto. Não é isso? Ok. E como é que tem sido essa sua convicção? Essa sua certeza? Sabe, queridos, eu tenho batido muito numa tecla. Inclusive, eu também mandei um fragmento de um vídeo hoje pelo WhatsApp e compartilhei o link no Facebook. Aliás, se alguém mais quiser participar dessa lista de transmissão, eu mando 2 mensagens por dia, aproximadamente.
Se quiser, me manda o contato que eu adiciono. A segunda mensagem que eu mandei hoje para reflexão nesse Dia das Mães foi justamente um fragmento de um vídeo que fala muito sobre identidade. Você tem que saber quem você é. E a única pessoa que pode te dizer quem você é quem te criou. Por isso a importância de nós buscarmos as respostas no Senhor. Porque Ele tem as respostas que nós precisamos. Não adianta sair pesquisando e procurando e questionando e indagando de fulano, de beltrano, de ciclano, buscando respostas aqui e acolá. Só Deus tem as respostas que você e eu precisamos. E o que traz paz ao nosso coração, e é isso que justamente esse vídeo fala, que traz paz ao nosso coração no momento em que nós deixamos de ser boneco de barro, porque Deus formou o homem do barro e soprou nele o fôlego de vida. Essa foi a maneira como Deus criou o homem. Na evolução de boneco de barro para ser humano, há um processo aqui muito grande de mudança. E essa mudança tem que deixar claro a nossa identidade. Queridos, você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Essas são respostas que a humanidade tem perseguido desde quando existe. E é interessante que essas respostas estão aqui. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Tudo isso está respondido aqui. E precisamos dessas respostas para termos paz, para termos conforto para nossa alma. E a paz, ela é encontrada quando nós conseguimos conhecer a nossa identidade. Eu quero iniciar esse nosso tempo hoje de estudo da palavra de Deus. Isso aqui é um estudo, viu, pessoal? Todos vocês podem ver, eu inicio fazendo uma recapitulação da nossa conversa anterior e aí faço uma conexão com a conversa de hoje. E às vezes até já projeto do dia seguinte. Então os conceitos, eles se entrelaçam, eles se encadeiam. Para tanto, é necessário que nós estudemos. E o estudo da palavra de Deus vai trazer muitas respostas que você procura. Portanto, leia. Quando a gente pede que você faça aí a leitura, não é à toa. Não é por acaso. Porque isso vai ajudar muito na sua extração das dúvidas. Você conseguirá entender bastante coisa que vai te ajudar a caminhar de forma mais tranquila, em paz, sem receio e sem medos. E eu quero iniciar o nosso tempo com uma palavra escrita pelo profeta Isaías, no capítulo 43. Olha só que versículos maravilhosos estão escritos aqui. Isaías 43, os primeiros versículos de 1 a 5, diz o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ou seja, quem está falando isso? O Criador. Nós estamos dizendo justamente isso. Quem vai te dar as respostas é aquele que te criou, porque ele é que poderá te revelar qual a sua identidade. E eu não sei qual é o seu grau de ansiedade hoje, de questionamento, de medo, de incerteza, de preocupação, mas eu posso te assegurar, através da palavra de Deus, que você pode ter paz. Olha o que diz o texto, versículo 2. Não, ainda o versículo 1, segunda parte do versículo 1. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Toma posse dessa palavra aí. Não temas. Eu te remi. Te chamei pelo nome. Tu és meu. E olha só, o texto continua dizendo: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Olha o versículo 4, que maravilhoso, que lindo. Visto que foste precioso aos meus olhos. Veja quem você é. Você é do Senhor. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Versículo 5. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Veja que palavra poderosa. Veja que palavra contundente da parte do Senhor, escrita pelo profeta Isaías, há séculos antes de Cristo. Palavra atual. Não temas, porque eu sou contigo. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Se você passar pelas águas, eu serei contigo. Se pelos rios, você não afundará. Se pelo fogo, a chama não te queimará. Então não importa. Se você tiver que enfrentar aflições, seja fiel a Deus e Ele te honrará. Seja fiel ao Senhor e Ele será contigo. Nenhum de nós precisa temer o dia de amanhã. Nenhum de nós precisa se apavorar diante das circunstâncias. Devemos nos cuidar, tomar precauções, ser cuidadosos e prudentes como as serpentes, porém, sem medo. Ah, mas e se porventura eu me expuser e for infectado? Deus é contigo. Ah, mas e se eu desenvolver uma forma leve da doença? Deus é contigo. Se eu desenvolver uma forma grave da doença, Deus é contigo. E se eu não sobreviver, Deus é contigo. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de defesa, de pânico, ou tampouco de pavor no meio de nós, dizendo, vai acontecer o pior. Mas mesmo que o pior aconteça, tenha paz, porque Deus é contigo. E se porventura Ele te recolher, sabe para onde você vai? Para junto dEle, que é muito melhor. O filme, vou falar de novo do filme, ver se vocês assistem, se eu consigo fazer você ter curiosidade de assistir. O protagonista do filme, ele se converteu por causa de um amigo. E esse amigo descobriu que estava com câncer. E ele diz assim, mas puxa vida, você... Não, eu estou em paz. Porque eu vou para junto do meu Pai. Este corpo, nós estamos aqui de passagem. Eu estou em paz. Queridos, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, diz a palavra, escrita por Salomão lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo de morrer também. É claro que é até interessante, o filme fala essa frase. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Isso é uma contradição. A morte física aqui na Terra é o passo para ir para lá, para junto de Deus. E é interessante, eu, enquanto sacerdote, fui chamado muitas vezes para falar em velórios. Já perdi até a conta. E é interessante, isso eu posso dar como um testemunho de uma experiência de vida. Naqueles velórios, onde as pessoas tinham certeza da sua fé, por mais que houvesse choro, tristeza, saudade e dor, havia paz. Por quê? Porque por causa da fé,
Eles sabiam aonde o ente querido tinha ido e eles sabiam que um dia estariam juntos de novo. Assim como eu, certamente você já perdeu pessoas que você ama. Mas não é confortável quando a gente se lembra que estaremos juntos de novo? E junto deles e junto de Deus. Para sempre. Aqui na Terra se vive quanto tempo hoje em dia? 70, 80? Alguns mais afortunados, 90, 100 anos. O que é isso diante da eternidade? Agora, a eternidade existe tanto para viver com Deus, como para viver sem Ele. Nossa alma é eterna. E nós temos que fazer uma escolha aqui, hoje, na Terra. Com quem nós vamos viver? Com Deus ou sem Deus? E eu tenho, de novo, que voltar à minha identidade. Quem eu sou? Jesus morreu por mim, ponto. No momento em que eu recebo isso na minha vida, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E você? Você tem essa convicção também? Você que está comigo aí? Você já recebeu na sua vida Jesus como seu Senhor e seu Salvador? O filme fala muito sobre isso. Um conflito interno, uma guerra interna de uma pessoa que recebeu Jesus e que no meio da jornada, por causa das dificuldades, se distanciou de Deus. E quando ele reconcilia a sua vida com Deus, tudo muda. Assista que você entenderá o que eu estou querendo dizer. Mas hoje, o meu convite é que você aprenda e conheça quem você é diante de Deus. Porque isso vai te trazer paz em meio à crise. Não vai te tirar da crise, mas vai te trazer paz para passar pela crise. Porque olha o que o texto que eu acabei de ler diz. Quando passares, ele não diz se passares, mas ele diz quando passares. Ou seja, certamente vai passar um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, vai passar pelas águas, pelos rios e pelo fogo. Queridos, a questão não é se nós vamos passar por crises. A questão não é se nós vamos passar por aflições. A questão é quando nós vamos passar por elas. Essa pandemia vai passar. Mas depois dela, outras crises de outras naturezas virão. Agora, a minha certeza, a minha convicção tem que estar no fato de que Deus está comigo. E eu sou filho de Deus. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Mas você terá aflições. E elas virão. Você é precioso. Versículo 4. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Confia. Deus é contigo. Entenda quem você é. Identidade. Nem que você tenha que pegar seu documento de identidade espiritual e ler a filiação. Você é filho de quem? Aqui na Terra você é filho do seu pai e da sua mãe. Está lá no documento. Eu, no caso, sou filho de Luiz e de Nena. Está lá no meu documento. Você sabe quem são seus pais. Agora, se eu pegar o meu documento de identidade espiritual, eu sou filho de quem? Então eu preciso ter esse documento em mãos para saber a minha identidade, de onde eu vim. Isso também dirá para onde eu vou. Isso vai me trazer conforto. Quem é meu pai? Quem é meu criador? Quem é meu Senhor? Quem é o meu mestre? Eu quero aproveitar
e deixar um outro texto que também fala sobre questão de identidade. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 3, no momento em que Jesus foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Olha o que acontece. Versículo 21 do capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho alegria. Queridos, se Deus fez questão de dizer isso até para Jesus, porque Jesus estava aqui na condição humana, feito deste material aqui, ó, carne e osso. Enquanto ele estava na condição humana, ele também precisava ter a sua fé fortalecida. E no momento em que ele foi batizado, ele estava orando. Os céus se abriram. Veja os céus pela fé se abrirem na sua vida agora. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, veio sobre ele sob a forma corpórea de uma pomba. E uma voz. A Trindade estava ali unida. A voz do Pai, o Espírito Santo na forma de uma pomba e o Filho na forma humana. E a voz dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, de quem me alegro, ou em quem tenho alegria. Ali foi para que Jesus não tivesse dúvidas de quem ele era. E quem estava próximo também pôde testemunhar a identidade do Messias. É muito importante. Muitas vezes existem pessoas que desistem, se apavoram por causa da falta da certeza de quem são, de onde vieram ou para onde vão. Falta o conhecimento da sua identidade. A palavra que eu quero deixar hoje é esta: identidade. Quem é você e quem sou eu? A identidade é algo tão importante que Deus, quando Ele fala conosco, quando Ele nos chama pelo nosso nome. Falei isso ontem e já falei outras vezes. Deus tratava com Abraão, chamando-o de Abraão. Deus tratava com Moisés, chamando-o de Moisés. E assim por diante. Portanto, quando Deus fala com você, Dulce, Ana Maria, Fabiane, Renan, Fernando Antunes, Deus te chama pelo seu nome. Deus te chama pelo seu nome. Para deixar claro a sua identidade. Identidade não é algo que se muda. Assim como filiação também não se muda. Isso nós recebemos. E isso traz toda a nossa história. É preciso, entendam, é preciso termos clara a nossa história. A nossa identidade. Quando você estiver passando
pelo fogo, pelas águas, pelos rios. Lembre-se quem você é. Lembre-se quem é o seu Deus. Lembre-se quem é o seu mestre. Lembre-se quem é o seu Senhor. Não tenha dúvidas. Esse é um dos pontos fundamentais para que você possa acalmar o seu coração nestes momentos tão difíceis pelos quais nós temos passado. E uma das coisas que o inimigo tenta tirar de nós é a nossa identidade. Ele tenta roubar a nossa fé, a fim de que nós deixemos de acreditar na nossa identidade. E se isso acontecer, imagine, quando eu perco a minha identidade, eu me torno o quê? Órfão. Você não está órfão. Preste atenção. Quando da parábola do filho pródigo, lembram? Falamos sobre isso esta semana. Lembrem que o que trouxe aquele rapaz de volta, o caçula, que pegou a sua parte da herança e de forma mesquinha, de forma pecaminosa, perdeu tudo. Tudo se consumiu. O que trouxe aquele jovem de volta foi a lembrança do pai. Aquele jovem foi para longe com a herança, perdeu tudo, e do país onde ele estava veio fome, então ele foi cuidar dos porcos, e com fome ele desejava se alimentar da comida dos porcos, e nem isso lhe deixavam comer. Qual foi a salvação daquele rapaz? Ele se lembrou que na casa do pai, até os servos tinham fartura de pão. Então ele disse, voltarei para o meu pai, aleluia. Se você perder isso, no momento de aperto, você vai voltar para onde? Não importa o que você fez, não importava para o pai o que aquele garoto tinha aprontado, não importa o tamanho da besteira que você fez na vida, do pecado que você cometeu. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus ele cobre multidão de pecados. Não há nada que me afaste do amor de Deus, mas eu preciso me lembrar. Por isso é tão importante trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode me dar esperança nestes dias? Quem é o meu pai? Porque o meu pai, o Criador, o Senhor, o Rei, ele é maior do que a pandemia, ele é maior do que o vírus, ele é maior do que o desemprego, ele é maior do que a crise política ou econômica. E se eu me lembrar disso, eu volto para ele. Agora, se eu não lembrar disso, se eu estiver órfão, eu vou voltar para onde? Aonde eu quero chegar, queridos? Serei bem claro. Você tem um pai te esperando assim, ó, de braços abertos. Lembre quem você é. Deus disse para Jesus com alto e bom som, este é o meu filho. Recebe essa palavra aí também você. Você é filho. Você é filha de Deus. Vem para ele. Ah, eu estou longe, eu estou afastado, eu estou isso, eu estou aquilo. Volta para ele.
Você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser tarde. Hoje é tempo. Ou como diz o ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O Pai está te chamando para casa. Volta para Ele. E isso vai te dar paz. Isso vai fortalecer a sua fé. Isso vai trazer de volta a sua esperança. Mas é preciso você lembrar quem você é. Coloque a sua vida no altar de Deus. Toda bênção, falei isso ontem, ela é acompanhada de um altar. Por que Isaac não fugiu de Abraão quando ele viu que Abraão iria matá-lo? Porque ele sabia quem ele era e sabia quem era o pai dele e ele confiava. Mesmo diante da lenha, do fogo e da faca. E por que Abraão obedeceu? Porque ele sabia quem era o seu Deus. Então ele obedeceu e ele creu. Você sabe quem é o seu Deus? Isso vai te fazer crer e avançar e conquistar o que Deus tem para a sua vida. Aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. A gente que mora aqui no litoral tem o privilégio de ver quase sempre o mar. E como é que é a onda do mar? Ela vem e vai. Vem e vai. Não seja assim. Seja firme. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Não perca a sua fé. E a sua fé deve estar baseada na sua identidade. Eu creio, porque Ele é meu Pai. Eu sei em quem eu tenho crido. E como é que eu sei em quem eu creio? Sabendo quem Ele é e quem eu sou. Não é à toa que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, família esta na qual Jesus é o primogênito, o irmão mais velho. Este sempre foi o propósito de Deus, é o propósito eterno de Deus. E no momento em que Veja, quando foi que Deus falou isso para Jesus? No texto que eu li de Lucas 3, 21 e 22. Foi logo após o batismo. E o que o batismo representa? Arrependimento. O que é arrependimento? Metanoia. Mudança de atitude. Então, volta para a casa do Pai. Aquele filho pródigo teve vitória quando ele voltou, ele mudou a atitude dele. Ele tinha ido embora e ele voltou. Eu não sei, e não me importa o que aconteceu ou o que você fez. Mas não é tarde para voltar. Volta! Volta hoje! O Pai está te esperando. Volta para a condição de filho. E isso vai te trazer paz. Por causa de quem você é. Tenha fé. Mas lembre-se, aquele que não sabe quem é e de onde veio, nem para onde vai, aceita qualquer coisa. Para ele, tanto faz, como tanto fez. Qualquer coisa serve. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem para a sua vida poder, porque o evangelho do reino de Deus é poder. Deus tem para a sua vida graça. Deus tem para a sua vida bênção. Deus tem para a sua vida paz. Deus tem para a sua vida vitória. Mas tem que estar debaixo da graça do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
Ou seja, ele está debaixo das asas do Senhor. Esse descansa à sombra do onipotente Deus. Esse pode se levantar e, como diz o texto, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Esse pode proclamar, eu sei em quem eu tenho crido. Agora, aquele que não tem clareza em relação à sua identidade, não tem essa convicção. Eu quero te trazer, na noite de hoje, à sua memória, uma palavra que possa te dar esperança da sua identidade. Você é filho. Jesus morreu por você e por mim. Jesus derramou sangue inocente no seu lugar. Imagine você o seguinte, num tribunal, o juiz te sentenciou. Você foi condenado a pagar uma quantia impagável. Na verdade, você foi condenado à morte pelo pecado. O salário do pecado é a morte, como está escrito lá em Romanos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Portanto, por mais que você pareça, mas tá tudo bem. Por mais que pareça aos olhos da sociedade que você é um bom homem, uma boa mulher, tem que ver como é que isso é visto por Deus. Lembrando que Ele é o seu Pai. Então, no tribunal, por causa do pecado, o juiz te sentenciou à morte. Agora, o que aconteceu? O próprio juiz, Cristo, desceu da cadeira de juiz, foi lá e pagou. Pagou a sua sentença, com o sangue dele. Agora, você pode ou não aceitar esse presente. Se você aceitar, você vai morar com ele. Se não, não vai. Porque lá no céu só tem pessoas filhas de Deus. Não há outro tipo de pessoas. E quem são os filhos? São aqueles que aceitaram o presente. Que presente? Do sangue de Cristo, que pagou o preço do seu pecado e do meu pecado. Porque a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. O salmista, ele diz, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, assim, e nesse Dia das Mães eu quero deixar essa mensagem. Há, sim, a necessidade de colocar a sua fé em ação. Como? Recebendo Jesus. Como Senhor e Salvador. Eu aceito, Senhor, o presente que o Senhor me deu. Quando me sentenciou à morte, foi lá e pagou a sentença. Sabe? Como se houvesse uma nota promissória. Que ele foi lá, pagou e rasgou. Só que você pode ou não aceitar o presente. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está recebendo esse presente. Eu aceito. Eu quero. É meu Pai. Eu quero viver com Ele para sempre. Nem todos têm essa atitude. E aqueles que tiverem essa atitude, viverão com Ele. Você é filho. Receba essa palavra aí no seu coração. Toma posse e toma uma decisão. É tempo. Aproveita essa pandemia para refletir e tomar uma atitude. É tempo. É tempo de entregar sua vida para Jesus. Não perca a oportunidade. É tempo de entregar sua vida para Jesus. Vamos orar para encerrar, meus queridos? Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de, mais uma vez, anunciar o teu evangelho através das redes sociais. Eu te agradeço e a minha oração é que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que está comigo aqui através das redes sociais, ao vivo, e as que estarão mais tarde em outros horários. Visita cada um e que o teu Espírito toque nos corações, a fim de que saibam a sua identidade,
quem são e quem tu és. E recebam o presente da vida eterna que o Senhor Jesus lhes proporciona através da cruz e do seu sacrifício, do seu sangue derramado. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço e abençoo a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para todos sempre. E que o inimigo não encontre oportunidade para roubar esta bênção dos meus queridos e queridas ouvintes através das redes sociais. Que ele não tenha espaço, mas que o Senhor complete a obra através do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Peço a você que continue me ajudando aí, divulgando nas redes sociais, os nossos canais. Sobretudo, pessoal, entra lá no YouTube e se inscreve, porque inclusive você vai receber notificações de tudo aquilo que nós publicarmos ali, ok? Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço. Estaremos juntos amanhã novamente às 22 horas, se o Senhor assim nos permitir. Até lá e fiquem com Deus. Tchau, tchau.